Então, pessoal, retornando para a terceira parte, né, das tarifas, das taxas, né, das cargas rodoviárias, né, nós vemos aqui taxa. O que é taxa? É a remuneração dos serviços adicionais necessários à prestação dos serviços. São cobrados quando os serviços correspondem, né, ou os serviços correspondentes são efetivamente prestados. Então, uma taxa é quando o serviço já está condicionado a ser entregue, ou seja, é um processo. Por exemplo, taxa de um produto é quando o produto já está vendido e você precisa transportá-lo até o seu destino, né, o seu destino final. Então, por isso é interessante estudar essa parte de taxa, de pedágio, que não é comum, né, aqui na nossa região o pedágio, mas as taxas sim, né? E pedágio é mais em rodovias, por exemplo, muito mais no eixo do sul do país que acontece isso. Mas são cobrados esse tipo de serviço, ou seja, você não imagina, por exemplo, quando você traz uma mercadoria, né, para dentro, por exemplo, chega uma mercadoria no porto ou no avião, ou através das aeronaves, que você vai ter que buscar. Você não imagina as taxas que tem de transporte. Você vai lá com o teu transporte, quando é próprio, né, da empresa, vai lá buscar, mas já tem uma taxa ali que você precisou pagar. Ou às vezes esse tipo de serviço vai ser ali feito na hora, para você liberar o quê? Liberar o produto. E quem controla tudo isso nas alfândegas é a Polícia Federal, né? Existe ali um posto da Receita Federal, né? E a Polícia Federal, ela atua naquele local ali, tá? Então ali essa taxa é necessária, porque é a prestação de serviço. Às vezes você já pagou por aquele produto, mas você está pagando agora por um período de taxa frete, que a gente chama, porque para mim trazer esse produto, ele também tem que ser pago. Então eu já paguei o produto, mas para transportar esse produto tem uma taxa também que se paga. Então o pedágio é a mesma coisa, né? É muito cobrado. Existe até uma lei, né? A Lei 10.209, que tornou obrigatório o fornecimento do vale-pedágio do carreteiro, ou seja, o pagamento dessa despesa do embarcador. Ou seja, muitas vezes a gente fala do carreteiro, mas quem está, por exemplo, precisando, né, desse serviço, ele faz o pagamento. E a carreta, ou o carreteiro, no caso, a pessoa ali na rodoviária, do caminhão rodoviário, ele faz apenas o seu transporte, tá? Então existe esse processo de análise dessas taxas, pedágios, tá? Porque ele influencia. Então aí você vê, como eu falei agora há pouco, como ela influencia no preço, né, dos produtos. Então aqui eu tenho uma tabela básica, né, dos custos operacionais e as taxas de lucro. Olha só, isso aqui, toda empresa ela tem essa tarifa de frete peso que compõe essas tabelas de custos operacionais, né? O que são custos operacionais? São determinados por meio de estudos técnicos, né? Isso tudo foi base ou fruto de estudo e variam de uma empresa para outra. Como eu falei agora há pouco, existe empresa que paga uma tarifa muito alta. Depende o quê? Do peso da mercadoria, do valor da mercadoria, não é verdade? Da distância percorrida. Você está vendo aí, por exemplo, na tabela. Olha, por exemplo, vamos focar essa tabela. Componente, né? Frete peso. Qual é o atributo de um frete peso? É o peso da mercadoria. Se é frete peso, é o peso da mercadoria. Frete valor é o valor daquela mercadoria. É um atributo, ou seja, uma taxa em cima do valor da mercadoria. O pedágio, o que é? É o peso da mercadoria. Toda vez que o caminhão ele para ali, naquela cancela ali que está ali, para ele parar, ali ele parou em cima de um grande balança. Então ele está vendo qual é o peso e ele tem que pagar aquele pedágio ali por causa do peso da mercadoria. A gris também é o valor da mercadoria. O frete distância é a distância que se percorre, como eu falei para você. E tem a taxa de entrega e a taxa de entrega em percentual. Uma é da quantidade de entrega, quanto mais vezes eu estou entregando, e o outro é o valor do frete dessa taxa de entrega, tá? Então os custos operacionais, esses custos aí, são relacionados a isso. Eles variam de empresa para empresa. Então daí a importância de se levantar quais são as despesas, as maneiras ideais de se fazer um melhor transporte.
e realizar uma análise mais realista daquilo que é o desempenho ideal do serviço que você está prestando para aquele cliente, por exemplo, tá ok?